refletirmos sobre esse assunto, resgatarmos, na verdade, algumas lições, alguns momentos históricos, né, os pontos de virada no que diz respeito à nossa reforma. A ideia é de falar de nossa reforma, porque sempre que recapitulamos algumas questões referentes à reforma protestante, nós percebemos que a reforma não é uma coisa só distante de nós, é a nossa identidade, mas também nós estamos envolvidos em buscar uma reforma para nossas vidas, em buscar uma reforma onde nós estamos engajados e, sobretudo, num contexto como o nosso, de igreja brasileira, nós também precisamos estar envolvidos constantemente na reflexão sobre as intenções originais, as intenções dos agentes da reforma protestante do século XVI. Então vamos orar, irmãos, pedir ao Senhor que nos dê graça. Pai bondoso, louvado seja o Teu nome por essa manhã, pela reunião do Teu povo, pela maneira como o Senhor dispõe nosso coração para o Teu dia, como o Senhor nos dá esse dia como um dia de deleite, um dia de descanso no meio das lutas e das tempestades que passamos na vida. Pai bondoso, nós Te rogamos agora que nesse momento, onde resgatamos aspectos da nossa história, quando lembramos os feitos do Senhor no passado, levantando reforma, renovação ao longo do tempo, nós pedimos que o Senhor nos anime, mas que o Senhor também nos ensine a buscar o Teu Filho, Jesus Cristo. E nessa busca pelo Teu Filho, que o Senhor nos anime também a buscar o retorno constante para a Tua palavra, retorno constante para aquilo que o Senhor nos ensina na Tua Escritura Sagrada. É o que nós Te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar nesse momento com a nossa Bíblia aberta em Romanos 1,16. A gente vai voltar ao longo do tempo para esse texto e também para outros da carta aos Romanos. Eu pretendo não apenas fazer uma recapitulação histórica, mas estar comparando sempre com a Escritura, e como a Escritura é o motor que desperta todos esses momentos da história. Então, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias nesse texto. Romanos, capítulo 1, a partir do verso 16, 17, depois leremos outros ao longo do estudo. Romanos 1, 16, que diz assim: Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Irmãos, vamos começar hoje falando sobre Lutero, a vida de Lutero, a pessoa de Lutero e a sua importância dentro desse contexto da reforma protestante. Lutero é a figura central da reforma, ele é essa figura magnética da reforma, sempre vai ser lembrado dessa maneira. Embora Lutero tenha recusado todo tipo de centralidade, é importante destacar isso. Quando a gente fala de Lutero como uma figura central, o que a gente quer dizer é que não tem como falar de reforma protestante e não falar de Martinho Lutero. Mas ele tinha muita dificuldade com essa ideia de centralidade da pessoa dele na reforma. Inclusive, quando pensaram em colocar o nome dele de Igreja Luterana em uma referência a ele, Lutero, ele então reage de maneira imediata, diz: como vocês podem pensar em colocar no nome da Igreja do meu Senhor o nome de um saco de fezes? Lutero tinha essa expressão, ele tinha essa maneira de se pronunciar e de perceber a si mesmo como um pecador absolutamente perdido, se não fosse então a graça do Senhor. Lutero se torna uma figura ímpar no século XVI. Ele se destaca como aquele que vai enfrentar sozinho
a Igreja Católica, todo o sistema católico na Alemanha, dentro de uma realidade minúscula, de um cuidado pastoral, de uma comunidade pequena que, na percepção dele, claro, não apenas uma percepção, de fato, havia um grande abuso por causa da prática das indulgências. E então, ele muito pio de que o Papa cederia a uma leitura da Escritura, de que a Igreja Católica, daquele momento, de fato, faria um movimento de entender exegeticamente o que a Escritura estava falando. Ele, então, faz esse movimento, ele faz essa sinalização com essa esperança, com essa expectativa. A sua busca era que as pessoas, de fato, vivessem uma vida de arrependimento diante de Deus, corandeu na presença de Deus, e essa inquietação dele com os abusos, então, o leva a expor aquilo que ele redescobriu. E aí, nesse sentido, é interessante a gente falar desse grande aspecto da reforma. Esse, sim, é o grande aspecto que exerce protagonismo na reforma. A salvação não é conquistada por obras ou rituais, mas recebida pela fé em Jesus Cristo. Ele aqui, de fato, é o grande centro, é o grande protagonista da reforma, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Lutero é aquele instrumento que o Senhor usa para remover os entulhos dos rituais, remover os entulhos das doutrinas humanas, da autoindulgência, da salvação de obras, que estava então ali envolvida durante tanto tempo, né? Lutero, irmãos, também, deixa eu passar aqui para o próximo, pronto. Lutero patrocinou, foi o promotor desse grande despertar espiritual da Reforma Protestante, na ocasião das suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. Pregação dessas 95 teses da Catedral de Wittenberg. Ele escolhe um dia específico, um dia em que as pessoas estão afluindo para a Catedral de Wittenberg, dia 31. Anteriormente, as pessoas já estavam se preparando para ir para o dia de celebração ou o dia de memória dos mortos, e então ele afixa as 95 teses ali, prega, vai com o martelinho dele e pega todas as teses escritas em latim e coloca para debater uma a uma. Curiosamente, é um debate acadêmico, não era um debate, não era uma preocupação que ele tinha ali naquele primeiro momento, embora pastoral, mas a preocupação dele era de que a doutrina correta seguisse práticas corretas. E dessa forma, então, ele levanta 95 assuntos, 95 pontos para confrontar o entendimento romano acerca das obras. Vamos lá. Acho que vai precisar comandar daí, irmão. Acho que vai precisar passar daí, está dando... o problema é aqui mesmo, é no controle. Então, vamos lá. Pronto, esse mesmo. Os estudos da Bíblia, especialmente nos Salmos e nas epístolas aos Romanos. Na epístola aos Romanos é que ele finalmente encontrou a resposta, né? A justificação pela fé. E percebeu, então, a salvação como um presente de Deus confiado em Cristo. Então, a reforma é, de fato, irmãos, uma redescoberta da Escritura. A reforma é um ato de leitura da Escritura, é uma hermenêutica, é uma interpretação, é um movimento hermenêutico de interpretar a salvação, não mais de acordo com os dogmas da Igreja Católica, mas de acordo realmente com as Escrituras. Esse é, de fato, o grande momento da reforma. Queridos, Lutero, o reformador. Vamos dar uma olhada, uma percepção nessa visão de Lutero como o reformador. Pode ir avançando mais um. Opa,
só para eu poder sincronizar aqui, é anterior. Volta só mais um pouco. Só mais uma, pronto, está aí. A partir daqui, agora, vamos adiante sincronizados. Lutero, irmãos, nasceu em 1487, então já é aqui a segunda metade do século XV. É um contexto que ainda a Igreja Católica mantinha um total controle sobre a vida e a sociedade. Aliás, esse espaço, esse fragmento do tempo, onde a Igreja Católica exerce esse controle sobre a vida das pessoas, a gente ainda chama de cristandade. Vez ou outra esse termo ainda é usado, cristandade, mas na prática hoje a gente não vive mais essa cristandade. A Idade Média se vivia ela, hoje não. Hoje a nossa vida não gira mais em torno do sagrado, assim, no sentido de que tudo tem a ver com o culto no dia a dia, não apenas no dia do Senhor, mas no dia a dia. Esse tempo, definitivamente, esse tempo já passou, era o tempo da cristandade da Idade Média. Lutero ainda vivia esse tempo, Lutero ainda vivia a expectativa, ainda vivia toda essa realidade. Mas nesse exato momento aqui, do final do século XV, muitas coisas estavam fora do seu lugar. Por exemplo, a mãe de Lutero, ela era uma devota de Santa Ana, mas ao mesmo tempo acreditava em duendes. Então, daí a gente já tem mais ou menos uma ideia de como as coisas estavam fora do seu lugar. Porque ela conseguia ter uma crença absolutamente folclórica, uma crença absolutamente fora da realidade, descolada da realidade, da existência de seres como duendes, mas tinha toda a sua crença também, a sua devoção a Santa Ana, a padroeira dos mineiros. Lutero, desde jovem, lutava com o medo. Lutero tinha um grande medo, o medo da morte. Aliás, a Idade Média é conhecida como o medo da morte, é bem diferente da nossa realidade. As pessoas dizem não temer a morte na nossa época, mas entendem a morte como o lugar para onde a vida vai, e de alguma maneira isso é amenizado, as pessoas não sofrem tanto com a percepção do inferno, ainda que no coração elas saibam que tem uma lei que elas têm que responder diante de Deus. Por mais que elas queiram fugir da culpa, elas sabem que tem uma lei de um Deus no seu coração, como o apóstolo Paulo diz, a lei escrita, né, no seu coração. Mas na Idade Média, o medo da morte era algo muito feroz. E Lutero, numa noite, anda com um dos seus amigos, pegando uma estrada, numa noite em que tinha uma tempestade, em Stuttenheim, e naquela ocasião um raio cai. Nesse raio, o raio fulmina exatamente o amigo de Lutero, e ele escapa desse raio. No dia que ele escapa desse raio, ele faz um juramento: valei-me, Santa Ana, padroeira dos mineiros, me tornarei monge. E dessa forma ele entra no mosteiro dos agostinianos eremitas, e passa então a ter toda a formação para um padre, toda a formação para um sacerdote católico. E isso faz com que ele tenha uma crise enorme com o seu pai, porque o seu pai o preparou para ser um advogado, para que ele pudesse ter uma posição entre os príncipes e entre os nobres na Alemanha, o que frustra depois o seu pai. Quando Lutero vai rezar a primeira missa, ele se treme todo com medo de estar, como um pecador, não ter confessado os seus pecados, e erguer ali a hóstia, o sacrário, o sacramento, alguma coisa dessa natureza, e faz isso com um senso de profundo medo, de profundo temor. E o seu pai, tentando estimulá-lo, diz: você honrou mais um raio do que o mandamento de honrar pai e mãe. Ou seja, o pai de Lutero não tolerava de maneira alguma
que ele tivesse deixado de seguir uma carreira na área da advocacia, na área do direito, onde ele pudesse ter uma posição nas camadas mais nobres da Alemanha, ao que todo custo Hans, como um mineiro, tentou fazer e não conseguiu. Lutero, de fato, cedeu a toda a condição que ele tinha, e então ele vai para o convento. E ali, em toda a dedicação que ele tinha, Lutero era um monge extremamente rígido, e a despeito de toda a dedicação que ele tinha, ele não encontrava paz para o seu coração. Há uma descrição que é sempre marcante quando a gente passa por esse lado da vida de Lutero, é que ele procura o seu confessor, que era um dos homens mais cultos daquele tempo na Alemanha, o Staupitz. E ele estava num momento assim de extrema comoção interior. Lutero, numa extrema comoção interior, porque ele ia ao confessionário, depois de 5 minutos ele voltava porque temia ter esquecido algum pecado, ao ponto de Staupitz dizer para Lutero: Lutero, mate a sua mãe e depois venha até aqui e de fato confesse um pecado que você tenha praticado. Ou seja, nem o próprio confessor de Lutero acreditava mais que ele tinha tanto pecado para confessar. Mas isso só expressa um coração muito confuso, um coração que não encontrava paz. Lutero subiu escada de Roma, Lutero pagou promessa, Lutero fez sufrágios, Lutero guardou o seu período em mosteiro, Lutero fez tudo o que estava à sua disposição naquele momento para ter o seu coração certo de que nas penitências ele então encontraria perdão e paz para os seus pecados, mas não encontrou de forma alguma. A gente pode passar agora para o outro. Lutero, então, ele encontra realmente a paz no seu coração quando ele começa o estudo mais profundo da Bíblia, especialmente dos Salmos e da Epístola aos Romanos. E é em Romanos, então, que ele lê essa expressão: pois não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele depois relata, no prefácio que ele vai fazer à carta aos Romanos, salvo engano, esse prefácio é de 1518, alguma coisa, é logo em seguida, 1517, ele faz então o prefácio da carta aos Romanos e diz: aqui é como se as portas do reino de Deus tivessem sido abertas para mim. Eu percebi então que a justiça que eu devo buscar não é uma justiça em mim, mas é uma justiça por mim, o que ele chama de Cristo pro nobis, ou seja, Christus pro nobis é Cristo por mim. Então ele tem essa percepção muito viva, né, no seu coração, de que não é você, não era ele, não é você, não sou eu, nós não conseguimos por nós mesmos cumprir a lei do Senhor, mas é a lei que como um aio bate em nós, é como se os ramos, as folhas da oliveira fossem retiradas e elas se tornassem, então, uma vara para nos chicotear. E na lei, então, percebemos que não temos condição de cumprir, de sermos aceitos por Deus pela nossa própria obediência. E Lutero, então, chega a essa percepção, mas não é só por esse texto, irmãos. Se você observar na sequência de Romanos, é importante que você fique com a carta aos Romanos aberta. Se você observar, Lutero vem no capítulo 1, do 16 ao 17, dizendo: o justo viverá pela fé. No verso 18 ele fala da idolatria de todos os homens e de que eles têm o conhecimento de Deus e por isso estão perdidos, por isso são condenáveis. Depois ele vem para os judeus e ele estabelece a religiosidade dos judeus no capítulo 2, e também dos moralistas
judeus ou até moralistas romanos, e ele diz: os judeus também são indesculpáveis. No capítulo 3, o apóstolo Paulo ainda continua observando a busca por justiça própria e mostrando que todos estão distantes de Deus. Por isso, no capítulo 3, verso 9, ele diz que se conclui, ou seja, ele veio fazendo todo um levantamento de hipóteses, aliás, de fatos, e aí então no capítulo 3 ele faz uma argumentação lógica, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não há um justo nenhum, sequer não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos extraviaram e a uma se fizeram inúteis. E não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ora, diante de todas essas observações, se a gente avança mais um pouco na carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 21, então Paulo levanta o ponto: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, na qual ele propôs no seu sangue. Então, irmãos, é com essas passagens que Lutero então solidifica no coração dele, de que somente por Cristo que alguém pode ser aceito por Deus. A gente pode ir para o outro slide. E aí então chega o ano de 1517, nesse ato de coragem, Lutero afixa as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Ele estava ali virando a história de cabeça para baixo. Ele nem imaginava que um debate acadêmico localizado em Wittenberg pudesse tocar fogo. Irmãos, é claro, isso é só uma comparação assim, extremamente esdrúxula, mas é uma comparação que é válida. Imagine o seguinte: imagine que num dia importante do calendário da igreja presbiteriana, onde a gente sabe que todo o povo presbiteriano vai estar naquele lugar. Então, imagine que na porta tem um homem com uns folhetos ali, para disputar algumas teses da igreja presbiteriana, alguns pontos da igreja presbiteriana. Aí imagine só, no tempo de hoje, como a gente tem tanto smartphone, tanta coisa, imagine só que alguém pega essa tese assim, uma por uma, e começa a bater foto, dá o print dessas fotos e colocar em grupo de WhatsApp. Imagina como esse negócio se espalha rapidamente. Então, se você tiver uma ideia da coisa dessa maneira, você vai entender o que aconteceu. A imprensa de Gutenberg já estava operando alguns anos antes. Erasmo de Roterdã já tinha publicado o Novo Testamento grego e ele já tinha sido printado. Não só o Novo Testamento grego, mas muitas outras literaturas estavam sendo printadas nesse momento, estavam sendo publicadas nesse momento. Então, quando Lutero faz isso, o que é que alguém pega? Pega ali a tese, copia e joga para um desses que tinha a capacidade de imprimir. E rapidamente essas teses são impressas e jogadas nas universidades, nos âmbitos de debate, de discussão, nos lugares onde haveria então uma difusão desse ponto. Agora, que teses foram essas, né? Vamos passar aqui para o outro slide, porque aí a gente vê essas teses. São 95 teses, mas, irmãos, apenas três dão a noção para a gente da espinha dorsal das 95 teses. Você não vai lembrar as 95 teses. Bem, poderia ser até um desafio aqui, né? Já que tem desafio de 50 meninos aqui, de 50 bebês, né? De 50 homens barbados, né? Tem uns desafios aqui esse ano. Quem sabe o desafio de decorar as 95 teses até o final aqui dos nossos estudos, né? Mas, enfim, tirando
esse aspecto de lado, três teses. A primeira, quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse: arrependei-vos, ele quis que toda a vida do crente fosse um só arrependimento. Veja só, perceba comigo a preocupação de Lutero. Tetzel passava nas cidades da Alemanha, arrancando dinheiro de gente pobre, dizendo para eles o seguinte: ao tilintar da moeda no fundo do cofre, uma alma sai do purgatório. Bem, eu estou encurtando muita coisa aqui, mas a prática de Tetzel era assim: você não vai se condoer dos seus pais? Eles criaram você, eles amaram você, eles fizeram tudo por você, e agora por uma mísera indulgência que você não quer pagar, você os deixa sofrendo no fogo do purgatório, quando de lá eles podem sair, desde que essa moedinha caia no fundo do cofre. Então, uma manipulação emocional absurda que era feita ali daquele jeito. E Lutero olhava para aquilo tudo, e a preocupação de Lutero era a seguinte, e é isso que ele deixa impresso nessas 95 teses, é que se uma pessoa comprava a carta de indulgência, veja, Lutero não estava criticando a indulgência, ele ainda aqui, como um católico devoto, o que ele estava propondo era a reforma do entendimento e a prática da indulgência. E então ele diz dessa forma, ele coloca dessa forma: o que o nosso Senhor Jesus disse é que a vida do crente deve ser uma vida de arrependimento. Ora, alguém compra uma carta de indulgência, qual o arrependimento que essa pessoa terá na vida? Dá um exemplo aqui, Henrique VIII comprou cartas de indulgência para ele e toda a sua descendência durante 1000 anos. Então, qual é o arrependimento que alguém teria comprando uma carta de indulgência? Lutero dizia: a pessoa que compra uma carta de indulgência, ela não tem no seu coração um sentimento de arrependimento diante de Deus. Ela compra e acha que ali Deus a perdoou, quando ela não confessou sinceramente o pecado dela diante de Deus. E Lutero, então, percebendo toda essa distorção, ele começa já dizendo qual é o seu assunto. Cristo nos chama para uma vida inteira de arrependimento. Não uma vida de comprar carta de indulgência, mas uma vida de se arrepender diante dele, diante do Senhor. Tese 36. Todo cristão verdadeiramente compungido tem pleno perdão da pena e da culpa, o qual lhe pertence mesmo sem carta de indulgência. Bem, aqui Lutero está num vespeiro grande, mexendo nesse ponto, uma vez que a busca do Papa Leão X pela venda das indulgências se dava porque ele queria construir a Basílica de São Pedro. E quando Lutero diz assim, uma pessoa, ou todo cristão, verdadeiramente compungido, contrito, arrependido dos seus pecados, tem pleno perdão da pena e da culpa, a qual lhe pertence, mesmo que ele não compre uma carta de indulgência, isso esvazia totalmente o trabalho de Tetzel e todo o projeto do Papa com respeito à venda das indulgências. Eu estou encurtando o caminho aqui, porque tem outra tese que Lutero diz assim: se o Papa soubesse que a Basílica de São Pedro está sendo construída com a pele e o osso das suas ovelhas, ele venderia toda a riqueza da Basílica de São Pedro e tiraria todas as almas do purgatório. Pessoalmente, irmãos, eu duvido que Lutero não sabia aqui que ele estava confrontando todo um sistema. Há quem diga aqui que Lutero ainda é o bom católico, que ele só quer confrontar a igreja.
Mas eu entendo que Lutero aqui está muito certo de que o Papa está errado. Ele está muito convicto dos erros do Papa. Ninguém escreve algo assim se não tiver convicto que o Papa estava errado. Talvez ele tivesse até a convicção de que o Papa estivesse sendo mal assessorado pelos seus cardeais. Mas com certeza Lutero aqui tinha a convicção de que o Papa estava errado. A tese 62, essa é a tese mais lembrada. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Lutero vai ter um outro escrito posterior dele, em que ele vai falar de teologia da glória e teologia da cruz. E quando ele fala de teologia da glória, ele se remete ao ser humano, o ser humano que quer glorificar a si mesmo. Irmãos, a gente sabe disso, quando a gente quer contar a nossa virtude própria, né? Quando a gente quer ressaltar as nossas virtudes, quando a gente quer levantar nossas virtudes e tratar delas. Aí é muito fácil a gente fazer isso. Nós fazemos isso assim, de uma maneira muito, às vezes, direta, clara, e outras vezes até cômica. É como se enquadrasse naquele ditado da pessoa que diz: eu tenho orgulho da minha humildade. Mas a gente sabe que tem determinados momentos em que a gente fica contando virtudes, declarando virtudes pessoais. E Lutero sempre tinha em mente o seguinte: a pessoa que fica dizendo isso, ela está envolvida numa teologia da glória. Essa pessoa que fica dizendo: eu tenho méritos diante de Deus, veja como eu sou bondoso, veja como eu ajudo os pobres, veja como eu dou esmolas, veja como eu cumpro as indulgências, veja como eu pago as promessas, as penitências. Aí Lutero então diz: isso tudo é a teologia da glória do homem, não é a teologia da cruz. A teologia da cruz é quando você vai ao Redentor, confessa os seus pecados e depende totalmente dele. E aí ele faz esse jogo de palavras quando ele diz: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Ou seja, tudo tem a ver com a glória de Deus, com a graça de Deus. Nada que nós fazemos tem a ver com nós mesmos, nada tem a ver com o que nós praticamos, nada tem a ver com o que nós entregamos para Deus. Tudo tem a ver com a glória de Deus, tudo tem a ver com a bondade de Deus. E o verdadeiro tesouro da igreja não são os bens da catedral, não é o ouro da catedral da Basílica de São Pedro, não é o valor das indulgências. O verdadeiro tesouro da igreja não são os méritos dos santos. O verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, Lutero, ele de fato arma uma bomba relógio para explodir. Lutero, o teólogo, acho que é um outro ponto importante. A gente viu aqui Lutero, o reformador, mas Lutero, o teólogo, é o outro ponto. A gente pode passar para o seguinte também, irmão, já ajuda aqui. É importante ver isso, as contribuições de Lutero. Lutero, depois que lê Romanos, ele fica muito convicto de que a única maneira de você se aproximar de Deus, de ser aceito por Deus, é unicamente por Cristo. E ele vai falar muito disso no comentário de Gálatas, de Romanos, nas suas pregações. Ele vai falar de Cristo somente, e isso se torna mais tarde um slogan da Reforma. A Reforma tem alguns slogans: somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a Deus toda a glória. E esses slogans não são por acaso, porque na literatura desses homens, eles estavam sempre enfatizando isso enquanto escreviam. Então Lutero enfatizava: somente Cristo, unicamente por Cristo a graça é recebida. Um outro aspecto da teologia de Lutero é o somente a Escritura. Então a gente pode avançar mais um slide aqui. Somente a Escritura, o que Lutero queria ali declarar é de que a autoridade que não comete erros, que é infalível, o tribunal último, onde as matérias de religião e de fé devem ser debatidas, é a Sagrada Escritura. E isso ele tinha a dizer, sobretudo rejeitando a infalibilidade dos decretos dos papas e dos concílios, insistindo que Deus, e na sua palavra, é o único guia seguro para a igreja.
Lutero declara isso, né? Os papas erram e os concílios erram também. Para nós escutar uma expressão como essa agora é muito tranquilo, porque a gente tem uma percepção bem evidente das questões que envolvem o erro das pessoas. Aliás, a gente está muito mais favorável a entender as pessoas, elas estando sempre erradas em alguma coisa. Então, é mais fácil para a gente entender isso. Agora, imagine você como um cristão na Idade Média. Na Idade Média, o que é que acontece? Um papa no século IV, século V mais ou menos, chamado Gelásios, ele começou a afirmar, naquele tempo, que um papa não erra e que todas as espadas dos imperadores deveriam estar submissas à espada dele, à espada do poder religioso do papa. Ele começa então com essa ideia. Mais tarde, Gregório vai estabelecer um dito que rasga o período medieval. Gregório vai dizer o seguinte, Gregório Magno, grande reformador católico, vai dizer o seguinte, o Papa Gregório: um papa nunca errou, jamais errará, jamais erra e jamais errará. Então ele defende a infalibilidade do papa. Só que, por volta do século XII, acontece o seguinte: um papa foi eleito na França, sobre Frederico o Belo, Filipe o Belo, melhor dizendo. E no lugar dele ir para Roma, Filipe o Belo deixou ele em Avignon. Ficou lá. E ficou durante algumas décadas, alguns anos, esse papa. Mais tarde, um outro papa foi eleito e teve que ficar lá, e ficou conhecido como o cativeiro babilônico da igreja. Outro papa foi eleito em Roma. Ficaram 2 papas na Europa, um amaldiçoando o outro. A igreja vai, se reúne num concílio, elege um terceiro papa. Resolveu a questão? Não, ficaram 3 papas se amaldiçoando na Europa. Um dizendo que o outro era o papa, um dizendo que era papa, e os outros 2 dizendo: você não é, eu sou o papa legítimo. Resultado: a moral da igreja ali declinou. Tudo aquilo que a igreja dizia, que papa não erra, tinha acabado naquele momento. Porque, veja só, se um papa não erra, tinha 3 papas eleitos, qual desses papas estava falando a verdade, se eles não erram? Então, nesse momento, se estabelece dentro da Igreja Católica um contrapeso para tentar dirimir problemas quando a cúria se desentende. E aí se suspende uma corrente chamada de curialismo e começa uma corrente chamada de conciliarismo. Pré-reformadores morreram por causa disso. John Hus é um exemplo disso. John Hus, ele observa esse momento do cisma do Ocidente e ele morre por conta da sua crítica. Então, quando ele diz os papas erram, ele já tinha dito isso antes por conta do escândalo que tinha acontecido. Bem, quando Lutero começa a dizer que os papas erram e os concílios erram também, um cardeal que vai debater com Lutero é chamado Johannes Eck. E depois tem até um dito, né, que na história fica classificado lá, que Eck colocou Lutero no canto. Porque diz: Lutero, você, quando diz que os papas erram, você está, de alguma forma, se associando a um herege, que foi John Hus, que tinha dito que os papas erram também. Aí disse: então pronto, se eu disse isso e ele era um herege condenado, então eu sou herege também. Então, Lutero estava firmemente agarrado à Escritura. Irmãos, ele vai para a dieta de Worms. Na dieta de Worms, toda a autoridade alemã, os papas, o rei Carlos II, está sentado na dieta de Worms. Lutero entra, Lutero até diz assim: embora tenha tantos demônios como telhas, em Worms lá eu estarei. Eles colocam todos os livros e os escritos de Lutero em cima de uma mesa. As pessoas não acreditam que um homem pudesse escrever o que ele escreveu ao mesmo tempo, em pouco espaço de tempo.
de 1517 a 1520, mas estava lá os calhamaços do que Lutero tinha escrevido. E o Papa e o imperador perguntam a ele: você quer se retratar do que você escreveu? Ele disse: depende do que você quer que eu me retrate. Pode ser que eu me retrate de alguma coisa, me dê 3 dias que eu lhe respondo. E ele fica realmente 3 dias com o salvo-conduto, ou seja, ele deveria entrar e sair daquela dieta sem ser preso, porque havia essa ameaça de querer prendê-lo para matá-lo, acabar com a vida dele. E ele sai dali e então diz: olha, tem coisas aqui que eu posso me retratar, mas tem uma coisa que eu não me retrato. De tudo que eu escrevi sobre a justificação pela fé, sobre a autoridade da Escritura, tudo que eu escrevi das minhas teses e tratados e comentários da Escritura, eu não me retratarei. Daí vem a famosa frase dele: a não ser que eu seja convencido pela razão e pelas Escrituras, não me retratarei, porque não é bom que um homem vá contra a sua consciência. Aqui ficarei, aqui permanecerei, e que Deus me ajude. Aí ele sai daquele momento fugido dali com Frederico da Saxônia, que leva ele para o seu castelo, e lá ele fica escondido, porque Lutero está com o pescoço em risco naquele momento. E quando ele entra pelo castelo, ele olha para o castelo, ele se sente seguro dentro do castelo e ele lembra do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Nesse momento ele compôs o hino que na Reforma a gente sempre canta: castelo forte é nosso Deus. Ou seja, não era o castelo do príncipe da Saxônia que o protegia, era o Senhor que era a sua fortaleza. Então, ele foi realmente agarrado ali pelas Escrituras. E Lutero também, para a gente passar aqui mais um outro slide, Lutero defendeu o sacerdócio universal de todos os crentes. Lutero dizia: todo crente, quando é batizado, ele é ordenado para o sacerdócio universal de todos os crentes. Ele escreve isso, a carta da nobreza alemã. Lutero não queria aqui dizer que toda pessoa pode ser um pastor, que toda pessoa pode ser um sacerdote. Ele não queria dizer que toda pessoa pode ser um oficial da igreja. Não é isso que Lutero estava querendo dizer. Lutero estava afirmando nesse momento que qualquer pessoa que pudesse ler a Escritura poderia ver pela simplicidade da Escritura, podia orar, podia compreender, iluminada pelo Espírito Santo, poderia entender, sem a necessidade de que um sacerdote ficasse tutelando a sua interpretação. Ele defendia, então, a simplicidade da Escritura. Irmãos, Lutero também foi um homem. Eu acho que esse destaque é importante, porque, ainda que a gente tenha uma excelente referência em Lutero como um teólogo, ainda que a gente tenha uma referência muito mais excelente de Lutero como reformador, mas Lutero era um homem, e a gente não pode perder isso de vista, né, das fragilidades de Lutero. Lutero, ele travava algumas lutas particulares e pessoais. Lutero se via tentado, tentado a todo instante, ele tinha lutas. Era como se mesmo nas batalhas travadas em que ele ainda tinha paz no coração, era como se o diabo ainda continuasse o tentando. Então era o seu dia mau, era a sua noite escura da alma. E Lutero falava com o diabo. Parece curioso, mas há um livro chamado Conversas na Mesa. Nesse livro, os alunos de Lutero descrevem um pouco das conversas que Lutero tinha com o diabo. Por exemplo, quando o diabo vinha tentá-lo, ele dizia: sai, diabo, porque eu sou batizado. Então, ele tinha essas expressões, e ele tinha essas lutas constantes. Lutero, diferentemente de Calvino e de outros reformadores, Lutero não é um exemplo para nós de debate. Lutero era um homem de uma língua muito afiada. E as críticas de Lutero eram críticas assim, extremamente ácidas e destrutivas, sobretudo nos debates acalorados. Há alguns debates que mostram isso, assim, da parte de Lutero.
Por exemplo, Lutero, já no final da vida dele, ele vai atravessar um rio, aí tem uma chuva muito forte, ele não pode atravessar o rio, e ele diz: um diabo de um anabatista, então, mandou esse rio. Então, ele nutria uma algeriza pelos anabatistas. Ele tinha falas muito complicadas em relação aos judeus. Lutero não era um cara perfeito, ele não era um reformador perfeito. Lutero tinha uma língua afiada e ele não fugia mesmo da polêmica. Quando o Papa Leão X lança a bula Ex Surge Domini, onde chama Lutero de javali da floresta, porco da floresta. Vocês já viram o que é que os porcos fazem quando eles pegam ali uma parte de plantação de milho ou alguma outra plantação? Quando eles vêm junto, eles quebram tudo, destroem tudo. Então, o Papa estava dizendo: Lutero é um javali, é um porco louco da floresta. Lutero, para não perder tempo, pega todas as bulas do Papa, reúne numa praça, chama o povo, pega querosene, joga em cima, queima e diz assim: vossa diabolíssima. Era a maneira como ele tratava o Papa. Então, era assim. Veja, Lutero, temperamento muito forte. Lutero tinha um entendimento de que na ceia do Senhor, a presença do Senhor é em, com e sob a forma de pão. Zwinglio, que foi um reformador, não influenciado pelo Lutero, mas envolvido em uma reforma paralela de Lutero, envolvido com a reforma na região da Suíça, mas diferentemente de Genebra, ele estava ligado muito mais a uma outra situação, a outra parte dos cantões da Confederação Suíça. Na visão de Zwinglio, a ceia era um memorial de que o corpo de Cristo estava assunto aos céus, como diz o credo, não poderia estar presente. Lutero diz: você nem católico é, você é um herege, porque você nega o credo. Aliás, Lutero ainda dizia assim: você não sabe nem fazer uma leitura da Bíblia. Que é claro que ali, quando o Senhor Jesus está dizendo isso é uma porta, não pode ser uma metáfora, mas deve ser uma descrição dele mesmo. E assim, o debate foi, e eles tiveram um debate, foi chamado de colóquio de Marburgo. Nesse colóquio eles concordaram em tudo. Quando chegou na ceia do Senhor, Zwinglio entregou para Lutero uma exegese amiga. E Lutero disse: essa é a exegese do Satanás. Então, Lutero era esse homem. Mas talvez a falha maior de Lutero foi que, no afã de tratar da justificação pela fé, no prefácio da carta aos Romanos, ele chama Tiago de epístola de palha. E diz que Tiago é uma epístola que ensina lições morais e que é inferior ao que Paulo estava ensinando sobre justificação pela fé. Ou seja, ele não amadureceu o entendimento ali entre Paulo e Tiago, e teve então esse momento. Não é que ele desprezasse Tiago como uma carta do cânon, mas ele entendia que era um ensino menor, assim como ele entendia Hebreus e Apocalipse como um ensino menor. Ou seja, Lutero ainda não estava completo. Acho que é importante, queridos, a gente destacar isso, porque nós não podemos criar um mito em torno dos reformadores. Os reformadores foram homens que erraram. Eles foram gigantes, mas eram gigantes de pé de barro. Eram homens. E o que a gente precisa perceber é que o mais importante não é aquilo que eles fizeram, no sentido da luta, da coragem deles. O mais importante foi o que eles recuperaram. A suficiência da Escritura, a obra de Cristo, o Redentor, o Salvador. No meio da crise do catolicismo, que era uma crise de autoridade, eles voltam-se assim para a Escritura sagrada. Então, esses são os pontos. Deixa eu partir então aqui para a conclusão. Pode avançar, irmão, mais um pouquinho aqui no slide para a gente concluir. Irmãos, essa reforma não é apenas um evento do passado, a gente lembra ela todo outubro, a gente sempre está resgatando os ensinos
que são referentes à reforma. E ela continua a nos lembrar que somos chamados a levar nossos pecados ao único que pode perdoar, Jesus Cristo. Lutero descobriu nas Escrituras que não somos capazes de nos redimir por nossas próprias forças, mas que Cristo, em sua misericórdia, tomou sobre si a nossa culpa e nos oferece perdão. Assim como Lutero, também precisamos nos aproximar da cruz, reconhecendo que nela encontramos a verdadeira liberdade e a paz. Eu quero concluir agora com essas palavras. A reforma é nossa reforma. Ao lembrar, meditar tudo o que vimos aqui hoje, essas lições da história e o poder da palavra de Deus, nós somos chamados a viver uma vida de constante dependência da graça, confiar em Cristo como o único Salvador e Senhor. E possamos, como Lutero, levar nossos fardos ao pé da cruz e viver pela fé, sabendo que só em Jesus nós encontramos perdão e liberdade. Essa é a nossa reforma. Não é apenas a nossa reforma, porque é a nossa história. É a nossa reforma. O nosso voltar às Escrituras é voltar ao Calvário, é voltar a Cristo, confessar a Ele os nossos pecados e compreender que Ele é o Redentor que pode aliviar o nosso fardo e trazer paz e nos dar certeza da comunhão com Deus e que através dele, pela obra dele, nós podemos subir ao santo monte do Senhor e glorificar o Senhor. Essa é a nossa reforma. É para essa Escritura, é para esse Evangelho, é para esse Cristo e nós precisamos voltar constantemente. E Deus nos abençoe, irmãos. Perguntas que vocês queiram fazer, diáconos, vamos ficar atentos aqui. Nós temos um tempinho ainda, alguns minutos. Perguntas, colocações que os irmãos queiram fazer. É o Flávio, aqui, ó. Tem um filme no YouTube falando sobre a história do Lutero. Muito bom, eu recomendo. Ótimo. Verdade. É algo que pode se fazer hoje. Terminar o almoço ali, assistir um pouquinho do filme de Lutero. É verdade. Tem muita coisa interessante, né, sobre Lutero. E vem ali da celebração dos 500 anos da Reforma. E o Refo 500 ainda deixa algumas coisas interessantes ali sobre a Reforma Protestante. Ok, queridos. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Pois bem, vamos ficar em pé então, queridos. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê graça, né? Que o Senhor nos ajude. E durante esse mês, a gente vai ficar lembrando, recordando alguns eventos, né, relacionados à Reforma Protestante. E a gente deve ver no próximo domingo Calvino, né, o nosso reformador, que tem aí já aproxima a gente da reforma, que depois vai ganhar o nome de reforma, como um lado mesmo do processo dos protestantes, como reformados. Lutero, ele tem a ver com um traço que influencia uma tradição que vai ser chamada de tradição luterana, mas a partir de Calvino a gente tem um traço, né, de uma tradição que vai se tornar a tradição reformada. Então a gente vai ver também, próximo domingo, se assim o Senhor permitir, a história de Calvino como o reformador. Vamos, né, orar mais uma vez. Doutor Yuri, irmão, pode orar por nós? Microfone aqui, doutor. Oremos. Querido Deus, Pai Celestial, que privilégio, Pai, podemos aprender mais da Tua Palavra através da instrumentalidade aqui do Teu servo, Senhor. Tua Palavra mostra, Pai, o quão imperfeito nós somos e o quanto nós dependemos, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, para que cada dia nós possamos nos aprofundar cada vez mais na Tua Palavra, como fizeram os reformadores, e buscar a orientação, Pai, de como conduzir as nossas vidas, para que nós possamos cumprir o plano que o Senhor tem para nós, Pai. Muito obrigado, abençoa a nossa manhã e a nossa volta no culto logo mais à noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.